Hey, hello guys, bem-vindos a mais uma correção de questões aqui para o nosso Que Concursos, você que está se preparando para o Banco do Brasil. Eu sou o professor Renato Baggio, hoje de amarelo, em homenagem ao Banco do Brasil, concurso do Banco do Brasil. E a gente vai fazer aqui uma correção de uma questão, Sesgran Rio, muito interessante, com aqueles vários aspectos que a Sesgran Rio gosta de cobrar, sinonímia, conjunções, enfim, dedução de vocabulário e tudo mais. Lembrando que, frente às últimas provas que o Banco do Brasil fez, a gente não tem necessariamente uma tendência de que a prova vá abordar temas e textos da área de finanças, tá? Só porque é um concurso do Banco do Brasil. Aliás, o último concurso a gente teve até texto falando de OVNI, né, de alienígena, ou texto falando de robô que joga futebol, enfim. Os temas podem ser os mais variados mesmo, e nós estamos aqui nos preparando para isso também. Vem comigo, dá uma olhadinha na questãozinha que a gente tem hoje aqui, que fala sobre migração. É isso mesmo, migration, migração. Why and how do animals migrate? Ou seja, por que e como os animais migram, né? Então ele já manda uma pergunta aqui que a gente já na saída, na largada, observa a presença do meu auxiliar do, que é um auxiliar característico do tempo verbal do simple present, certo? Então quando você observa aqui, ó, a gente está falando aqui de um tempo verbal que é do presente, anunciando meio que um prenúncio do que possa estar presente nesse texto. Lembrando que quando a gente fala desse tipo de assunto, por que animais migram, né? Por que as marés mudam? Ou seja lá qual for o assunto, a gente está falando de fato. E fato é uma das características do uso do simple present no inglês. Além dele indicar ações frequentes, não é necessariamente rotina não. A rotina está dentro do escopo das ações frequentes, tá? Mas ele também pode indicar fatos, pode indicar passado, um verbo no presente pode indicar passado e até futuro, como já acontece no português, tudo bem? Isso está presente lá na nossa matriz de aulas, no conteúdinho para você, bem bacana. A gente vai perceber a presença disso aqui no nosso texto. Dá uma olhadinha então, vamos enriquecer vocabulário também. Leia comigo. Ele fala assim, então, ó, já tô batendo o olho aqui, ó, já tô vendo presença de verbo modal, né, ó, muitos verbos modais, ó, may de novo, que aquele verbo may significa pode, né, no sentido de incerteza, é o nosso pode, de pode chover hoje, enfim. E vários verbos aqui no tempo do presente, present continuous, então vamos dar uma lidinha, tá legal? Most birds and other animals migrate for three basic reasons. First, animals must look for food, and maybe they may have depleted the resources in a particular area where they are. Or they may be trying to keep up with the changing patterns of the available vegetation. This is what the zebras in the Serengeti forest in Africa do each year. They follow rainfall patterns in order to find ample and fresh vegetation, ok? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Olha que interessante, né? Ele fala, vamos pegar o nosso marca-texto para ver o que ele diz. A maior parte dos pássaros e outros animais migram por três razões básicas. E aí, olha só, ele vai usar marcadores de sequência no texto para poder dizer quais são essas razões. Então, ó, são três, não perde o foco, porque isso aqui ajuda tu a entender o texto. Três razões. A primeira está aqui, marcado pela palavra primeiramente. A segunda vai estar aqui. A terceira vai estar aqui. O nome dessas estruturas, first, second, third, ou quando ele diz firstly, secondly, que ele transforma em advérbio, pode também. Daí ele pode falar then, então, after that, ou no final do texto, finally, finalmente, eventually, que é um sinônimo de finally. Então veja, são maneiras que ele tem de marcar sequência no texto ou pontuar esse tipo de coisa que ele falou, que são as três razões, tá? Então volta aqui comigo, vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos continuar na nossa tradução aqui. Então ele fala assim, primeiramente, animais devem procurar por comida. E talvez eles possam ter esgotado os recursos numa área específica onde eles estão, né? Acabaram com os recursos que tem ali, eles esgotaram. O verbo deplete tem esse sentido de esgotar, acabar com alguma coisa. Ou eles podem estar tentando, ó, keep up with é um phrasal verb, que é acompanhar os padrões que estão mudando, os padrões em mudança da vegetação disponível. Afinal de contas, a vegetação também muda de acordo com a estação do ano. Olha que interessante já de cara, deixa eu pegar minha canetinha, a nossa presença de dois phrasal verbs, esse cara e esse cara. Vale lembrar que um phrasal verb é quando um verbo
acompanhado de uma ou mais preposições. Veja que o keep aqui está acompanhado de duas. Ele muda de significado. Então é uma coisa muito chatinha o phrasal verb, e a gente só aprende phrasal verb da mesma forma que a gente aprende vocabulário normal, ou seja, a gente aprende isso através do quê? De contato com a língua, por familiaridade. Então eu peço que você não se assuste com isso e não pense assim, ah meu Deus, mais uma complicação. Não. Só pense assim, poxa, assim como eu tenho que enriquecer vocabulário, né, no inglês, e eu enriqueço o vocabulário como? Entrando em contato com o inglês, os phrasal verbs é como se fossem mais palavras. Tu não vai olhar para ele como um verbo mais preposição, porque daí você complica a coisa mesmo. Mas, como um bloco único, a gente chama de chunk of language. Aquele look mais o for formam um bloco único de significado, tá? Um único léxico, que aí tem um significado próprio. É mais interessante isso, mas é importante você saber que dependendo do verbo, se eu colocar diferentes preposições do lado dele, eu mudo o significado dele, e essa é uma coisa bastante comum no inglês. Vou pegar o look como exemplo. O que é look? Não sei. Porque look at é diferente de look for, que é diferente de look after, que é diferente de look up to, que é diferente de look down on, e vai embora. Ou seja, tá? Vamos fazer aqui algumas traduções para você ver. Look at realmente é olhar para. Look for significa procurar, tá aqui no texto. Look after já mudou, é cuidar de alguém ou de alguma coisa. E look up to é o verbo admirar. Tá vendo como eu não posso atribuir um significado somente à palavra look? Eu preciso ver o que acompanha ela para poder entender realmente o significado. Ah, mas como é que eu aprendo esse tipo de coisa? De novo, por contato com o idioma. Se eu for falar grosso modo, de maneira bem rasa, todo idioma nada mais é do que um aglomerado de palavras. Quanto mais contato eu tenho, mais eu aprendo palavras, mais eu entendo quando eu coloco essas palavras juntas o que elas querem dizer. Assim, falando bem a grosso modo mesmo, qualquer língua do planeta é uma montoeira de palavras. Então, quanto mais contato você tiver, menos isso vai representar um problema para você. Agora, fique tranquilo, tá? Então, você precisa primeiro, para que eu estou te mostrando isso? Para você não ter a mania de tradução ao pé da letra, de mal já ver o look, já acha que ele é o verbo olhar. Não, para. Primeiro, porque você já sabe comigo aqui que uma palavra tem vários significados. Segundo, que dependendo da preposição, poderá mudar o significado. Tá bom, tio Rê, beleza, entendi. Mas e se eu não souber esse significado na prova? Eu estou te explicando a dinâmica para que você, ao se deparar com uma palavra, que você achou que sabia o significado, mas ali no texto não faz sentido, você lembre desse momento e pensa, opa, pode ser que isso aqui tenha um outro significado. E isso vai te ajudar a ter a mente aberta para entender que uma palavra pode ter um significado diferente daquele que você conhece, e aí você vai tentar deduzir a partir do contexto do texto, que é uma habilidade exigida pela Cisgran-Rio, beleza? Então vamos lá, olha só. Ele diz o seguinte para terminar o texto aqui na pegada, ó. Acabei apagando tudo, né? Isto é o que as zebras na floresta Serengeti, na África, fazem todos os anos. O que é? Ó, elas tentam acompanhar os padrões de mudança da vegetação disponível. Né? Então elas vão mudando, vão achando a vegetação que interessa. Elas seguem os padrões da chuva, a fim de encontrar vegetação fresca e ampla. Pronto, tá aqui. Então ele deu um exemplo e ele continua falando assim no texto. Ó. Second, vai apontar aqui a segunda razão. Então a primeira razão já veio lá escrita. Vamos voltar para ver? Ó, a primeira razão é quando os recursos de alguma localidade se esgotam. Essa é a primeira razão. Você poderia até fazer o seguinte, você poderia pegar aqui uma canetinha da tua prova, anotar número 1, recursos se esgotam, tá? Esgotam, tá? Esse tipo de coisa. Eu faria isso na minha prova, tá? Vamos para a segunda razão que ele diz aqui. Vem comigo. Ele fala assim, leia. Second, animals may migrate to escape extreme seasonal temperatures. For example, many birds fly south to warmer climates for the winter, while others travel to get special seasonal shelters. Little brown bats fly 200 to 800 kilometers from their outdoor home to their winter caves that provide a safe place for them to hibernate during the cold months. Third, animals migrate to get their breeding ground. Salmon, for instance, swim from the ocean to the exact area of the river where they were born. Then they reproduce in this area before they die. Cara, olha que legal, ele fala o seguinte, ó. Em segundo lugar, né, poderia até dizer segundamente, segundo plano. Os animais podem, ele está sempre falando de possibilidade. Esse pode aqui, na primeira parte do texto e agora, é pode, quer dizer, uma possibilidade, tá? Ó,
podem migrar para escapar das temperaturas sazonais extremas. Por exemplo, muitos pássaros voam para o sul para climas mais quentes durante o inverno, enquanto outros viajam para o quê? Para conseguir abrigos sazonais especiais, tá? Abrigos especiais. E olha só o que ele diz aqui, ó. Warmer. Warmer tem o ER e este R é como eu trago para dentro do adjetivo a ideia da palavra mais. Então, se warm é quente, warmer é mais quente. Se fast é rápido, faster é mais rápido. Opa, volta lá. Faster é mais rápido. O nome disso é grau comparativo de superioridade, bastante comum nos textos, tá legal? É isso. Então, olha que interessante a segunda das razões. Ele fala o seguinte, ó, olha o que ele continua dizendo. Pequenos morcegos marrons voam de 200 a 800 quilômetros do seu lar, da sua casa externa, ou seja, né, do ambiente externo, para as suas cavernas de inverno, que fornecem um lugar seguro para eles hibernarem durante os meses frios. Legal? Então ele está falando dos morceguinhos marrons, que normalmente, bom, quando ele fala ali do seu lar, outdoor homes, né? Outdoor home tem a ver com uma casa a céu aberto, enfim, um lar a céu aberto. E eles vão para as cavernas. Então dá essa ideia de que de acordo com a estação do ano eles vão estar mudando. Tudo bem? Beleza? Então o primeiro caso lá falava do quê? Volta aqui comigo para a gente ver. O primeiro caso falava de recursos. O segundo caso das razões, né? Ó, das 3 razões pelas quais os animais migram, recursos que se acabaram. O segundo é por causa de, eu faria o seguinte na minha prova, ó, é por causa das temperaturas, né? Do clima. Tudo bem? Ó, clima, temperatura. E a terceiro, ele fala aqui, ó. Terceiro lugar, os animais migram para conseguir, ok, ó, to get to, para chegar ao seu solo de reprodução. É isso, que seria uma maneira de dizer para reproduzir. Breeding ground, ground vem de solo, de área, é a área de reprodução. A gente já está acostumado a ver isso nesses programas tipo Animal Planet ou Discovery Channel, em que você tem lá, cientistas ficam observando os animais e eles voltam, né? As tartarugas atravessam o oceano inteiro para se reproduzir na mesma praia em que nasceram, na mesma faixa de areia. Como é que não se perde? Então a gente já está acostumado com esse tipo de informação que o texto está trazendo. Olha o que ele diz. Salmão, eu sei como eu li isso aqui. Eu falei salmon, né? E essa é a pronúncia correta. Não é salmon, parou, hein? A pronúncia correta, ainda bem que não cai fonética e pronúncia na prova, né? O salmão, por exemplo, nada do oceano, from the ocean, da área exata do rio aonde eles nasceram. Ou seja, do oceano para a área exata do rio onde eles nasceram. Porque o salmão nasce no rio e migra, né? Vai para o oceano, certo? Então, eles se reproduzem nessa área antes deles morrerem, tá? Então ele fala aqui, ó, a preposição from, to. From indica origem, to indica destino. Então eles nadam do oceano para a área exata, tá? From é de algum lugar, to é para algum lugar. Bacana, não? O texto termina assim, ó. Já temos a assinatura ali embaixo com o texto dizendo: Now, in terms of how they migrate, if we are talking about day animals, they keep visual landmarks in their minds to help them move from one place to another. De novo, hein? Origem, destino, de um lugar para o outro, né? With the elephants, for instance, the oldest female memorizes the positions of rivers, mountain ranges, and other fixed spots in order to take the members of the herd to food and fresh water. Flying animals such as birds and insects may use the position of the sun to guide them as a compass. If they are night animals, their specialized nocturnal vision allows them to see the shades of the trees in the dark. But to migrate at night in the forest, night animals' preferred method is by guiding themselves by observing the position of the stars, just like exploring navigators used to do in the 15th century. Cara, o texto termina de maneira muito legal, né? Muito legal. Bom, vamos traduzir aqui e a gente faz quaisquer comentários que sejam pertinentes. Ele fala, agora, em termos de como eles migram, se nós estamos falando sobre animais diurnos, olha aqui, olha que legal o macete da garota bonita, ó. Aqui, opa, peguei a caneta errada.
Aqui ele está falando de animais, o que vem na frente indica que tipo de animais são. Então eu sei que você sabe que day é a palavra dia. Mas por que eu traduzi como diário? Porque está funcionando como adjetivo. E qualquer palavra que venha na frente do meu substantivo é um adjetivo em potencial. Então olha que legal. Ele fala aqui de animais diurnos. Se nós estamos falando sobre animais diurnos, eles mantêm, landmarks são pontos, né? São paisagens ou pontos de referência. Eles mantêm pontos de referência visuais nas suas mentes para ajudar a eles se moverem de um lugar para outro. Peraí, para ajudar eles, para ajudá-los. Ajudar quem? Quem é them nessa frase? Você precisa fazer isso durante o texto. Essa é uma habilidade e é um tipo de questão que a Sesgan Hill adora cobrar. O pronome tal da frase tal se refere a quê? Você precisa sempre, durante a leitura do texto, já ir marcando a que os pronomes. Eu digo pronomes de maneira geral. A que eles se referem. O pronome them, quando eu venho lendo, ó, olha como eu forço o entendimento, tá? Então eu vinha lendo assim, ó. Em termos de como eles migram, se nós estamos falando sobre animais diurnos, eles mantêm pontos de referência visuais nas suas mentes para ajudar eles a se moverem de um lugar para o outro. Eles quem? Os animais diurnos. Para ajudá-los, ajudá-los quem? Os animais diurnos. Então eu fosse fazer a prova, eu já iria deixar marcado que o them se refere a they animals. Eu deixaria marcado isso permanentemente já na leitura do texto, porque as chances de cair uma pergunta assim são muito grandes, tá? Ele continua dizendo, com os elefantes, por exemplo, olha que bonitinho isso aqui, ó. O for instance é uma outra maneira de dizer for example, que a abreviação pode ser assim, queridos. Por exemplo, pode ser EX. Por causa do som da palavra example, pode ser assim e pode ser assim, que é uma abreviação que vem do latim, que significa id est, que do português fica isto é, tá bom? Isto é uma outra maneira de dizer, por exemplo. Então ele fala, com os elefantes, por exemplo, ó, a fêmea mais velha memoriza a posição dos rios, cadeias de montanhas e outros pontos fixos a fim de levar os membros da manada para achar comida e água fresca, tá? Herd é o conjunto de elefantes juntos, tá? Então a gente traduz como manada, porque o coletivo de elefante é uma manada. Animais voadores, olha que lindo isso aqui, quantas vezes eu já te falei, quantas vezes eu vou repetir de novo. Para de achar que tudo que tem NG está acontecendo. Lembra do nosso macetinho? Tudo que está acontecendo tem NG, mas nem tudo que tem NG está acontecendo. E seguindo o macete da garota bonita aqui, ó, você percebe que aqui é adjetivo. Aqui eu estou falando de animais, o que vem na frente indica que tipo de animais são. Então eu comecei a tradução por aqui. Animais voadores. Esse NG que está ali é adjetivo da palavra animals, tá bom? Vamos traduzir? Animais voadores, tais como, cuidado com essa expressãozinha, que ela é usada para enumerar exemplos. Tais como pássaros e insetos podem usar a posição do sol para guiar eles, como uma bússola. Para de achar que compass é compasso, não é. É um falso cognato. De novo. Para guiar eles quem? Eles quem? Os animais voadores. Então o them se refere a animais voadores. Olha que importante que é isso, tá? E nem de tudo ajuda a entender o texto. Se eles forem animais noturnos, pronto, mudou agora. Ó, a visão noturna especializada deles quem? De quem? Esse deles é de quem? Dos animais noturnos. Tá aqui na frente, tá? A visão, porque o there é pronome possessivo, né? Por isso que eu traduzi assim, ó. Por isso que eu fui buscar o meu substantivo primeiro. Esse there, ele é pronome possessivo. Cadê? Tá aqui. Ele é pronome possessivo, significa deles ou delas. Então eu traduzi assim, ó. Se eles forem animais noturnos. A visão noturna especializada deles, dos animais noturnos, permite a eles, os animais noturnos, a verem as sombras das árvores no escuro. Mas, conjunção adversativa, para migrar à noite na floresta, animais noturnos, perdão, esse apóstrofo aqui indica posse. Indica posse, então é algo que pertence a eles. Então eu vou traduzir assim, ó.
Vamos pegar a frase toda para a gente não ter erro? Ó, ele fala assim, aqui eu estou falando de método, o que vem na frente indica de quem é o método. Então, ó, mas, para migrar à noite na floresta, o método preferido dos animais noturnos é guiar a si mesmos a observar a posição das estrelas. Assim como, assim como navegadores, exploradores costumavam fazer no século XV. Tá legal? Esse just like é aquele like que eu já te falei que a gente tem que parar de achar que like significa gostar. Uma tradução bastante comum dele é que ele significa como, num sentido comparativo descritivo. Tá comparando com os navegadores exploradores do século XV. Tá certo? Que legal, né? Poxa, que mais? Aqui eu tenho uma coisa que eu preciso comentar com vocês que é bastante comum e passível de cair na prova. Peraí. O método preferido dos animais noturnos é, né, guiar a si mesmos. Guiar. Se isso aqui tem ing, por que eu traduzi como guiar a si mesmos, né? Se orientar. Porque neste caso aqui, ó, neste caso do guiding, vou apagar tudo, hein? Neste caso do guiding, ele é uma daquelas regras de ouro do inglês que não tem exceção. Toda vez, não há exceção para isso. Toda vez que tu colocar um verbo imediatamente depois de uma preposição, tem que pôr ing, tem que pôr. Isso é muito comum no inglês, vai vir no seu texto com toda certeza. O by é uma preposição. Então coloquei um verbo aqui, fui obrigado a colocar ing. To re, eu esqueci o que é uma preposição. Então tá bom. Preposições em inglês são palavras pequenas, chatinhas, sem tradução exata, que servem para encher o nosso... Olha aqui o que é uma preposição, que troço chato. É on, at, in, for, from, about, with, within, without, under, next to. Ixi, velho, nem joga na internet essa lista, porque preposições se aprendem pelo contato com o idioma. Não joga na internet que não vale a pena, só dá desespero. A gente aprende preposições por contato com o idioma, tá bom? Então vem comigo. Vamos traduzir esse restinho do texto para a gente poder daí fazer as nossas questões, que o texto tá bom demais, né? Tá bom demais, muita coisa que a gente tá podendo depreender dele. Então ele continuava dizendo assim, né? Vamos puxar daqui, ó. Animais voadores, tais como pássaros e insetos, podem usar a posição do sol para guiar a eles, a guiá-los como uma bússola. Se eles forem animais noturnos, a visão noturna especializada deles permite a eles ver as sombras das árvores no escuro. Mas para migrar à noite na floresta, o método preferido dos animais noturnos é ao guiar a si mesmos, ou seja, se guiarem, ao observar a posição das estrelas, assim como os navegadores e exploradores costumavam fazer no século XV. Você notou que ele usou 2 vezes a regra do verbo após preposição? Ele usou, opa, que era a cor vermelha. Ele usou aqui uma vez, e ele usou já logo em seguida aqui, ó, by observing. 2 vezes seguidas, de tão comum que é isso. Legal, né? Agora a gente pode ir para as nossas questões, vamos detonar, vamos desossar. Olha que bacana o que ele diz aqui. São 5 questõezinhas, conforme previsto no nosso edital, para a prova do Banco do Brasil, sempre assim. 5 questões de múltipla escolha, questões bem elaboradas, com 5 alternativas cada uma. Porque às vezes eu tenho questões de múltipla escolha com 4 alternativas. Sesgan Hill vem de 5 alternativas. Bom, in the text, the first reason given for an animal to migrate is its. Esse its não é esse its. Esse its com apóstrofo S é a forma contraída de it is, que é o verbo to be, que uma das traduções desse cara aqui para o português é o nosso é. Quando você fala assim, ó, poxa, é bom, it's good. É difícil, it's difficult. É isso, uma das traduções, tá? Esse cara que vem tudo junto é pronome possessivo. Olha como muda. Então ele está falando assim no nosso enunciado, no texto. A primeira razão dada para um animal migrar é o seu o quê? Ah, agora eu entendi por que é esse seu. Seu de quem? Do animal. Ele é um pronome possessivo. Opa, não solta a resposta ainda não. É um pronome possessivo. Então, vamos lembrar lá do nosso primeiro parágrafo. Olha só, se você tivesse feito o que eu falei, anotado, né? Primeiramente, tem a ver com recursos. Você já iria sabendo para essa questão aqui, ó.
Ele diz o seguinte, a primeira razão é letra A, um desejo por uma área em específico, uma área particular area, quer dizer área específica? Não, não é um desejo por isso. É a procura por comida? Bom, ele falou de recursos, né? Ele falou de recursos, deixa indicado. Ou é a necessidade de conseguir proteção da chuva? Ele não falou de chuva na número 1. Lá no item 1 não falou. Necessidade de esgotar os recursos. Como necessidade de esgotar? Em nenhum momento do texto ele falou que qualquer animal tem necessidade de esgotar. Pelo contrário, se os recursos não se esgotassem, talvez ele não se mudasse. Talvez apenas pelo fator climático, não sei. Mas não, nada a ver, nada a ver. Ou, olha só, urge, que também tem a ver com necessidade, tá? A palavra urge é uma necessidade de seguir outros animais. Nada a ver, realmente a correta é a letra B. Lembrando que para efeitos de prova, a gente está sempre procurando erro, tá? Sempre procurando erro. Então, quando ele fala de proteção da chuva, não. Quando ele fala de necessidade de você esgotar com algo, não. Quando ele fala de seguir outros animais, não. Então a gente vai achando os erros e vai excluindo. Na prova da CES Gran Rio, nós somos caçadores de erros. Vamos para a próxima. Olha o que eu falei. CES Gran Rio adora trabalhar com sinonímia. Questões que tenham, né, um sinônimo. Então ele diz o seguinte. A palavra em itálico que descreve, é que eram para essas daqui estarem em itálico, tá bom? Então imagina que estivessem. Que descreve a ideia expressada pelo texto e pela palavra em negrito, ó, boldface type, quer dizer, a palavra negritada, é qual? Em outras palavras, ele quer saber em qual desses itens do exercício o que está escrito em negrito é sinônimo do que está depois. É simples assim. Ele deu as linhas do texto em que elas se encontram para você poder usar o contexto do texto a seu favor. Isso aqui é de grande valia, é de grande ajuda, tá? Bom, vamos lá então ver o que a gente pode ter como resposta aqui. Primeiro vamos eliminar o que seja absurdo. Por exemplo, outdoor. A gente viu no texto que outdoor não é o outdoor que se faz campanha publicitária. Parou com essa palhaçada, hein? Então tá. Mas a gente viu que falava dos morcegos e dos outdoor home, quer dizer, o lar, a casa deles externa. Então outdoor é o que está para fora da porta, é o ambiente externo. Outdoor é sinônimo de secret? Não, né, queridos? Não, já elimina. Tem umas coisas que são muito absurdas, tá? Por exemplo, a gente viu no texto que shelter eram abrigos. Abrigos. É a mesma coisa que minutos? Não, né? Porque tem umas coisas que, ó, escapar é o mesmo que andar, caminhar. Pelo amor de Deus. Tem coisas que tu não precisa voltar no texto, porque é muito evidente. Agora vamos lá. A palavra extreme, ela significa, na verdade, extremo no sentido de radical. Temperaturas sazonais radicais, extremas, tá? Por isso que existe o tal dos X Games, né? Que são os extreme sports, esportes radicais. E a palavra extreme é a mesma coisa que mild, aí é que está o problema, você precisa saber o que é mild, que é moderado. Então não é, por eliminatória, fiquei com a letra C. For example é a mesma coisa que for instance, aliás, sem querer eu falei de todas as possibilidades do sinônimo de for instance no texto, né, inclusive das abreviações, e acabei entregando ouro. Mas você viu como é que a prova faz? Ela cobra esse tipo de coisa. Que se você não sabia, tá tranquilo, você está aqui enriquecendo o vocabulário. Nós não podemos, no que se refere à disciplina de inglês, ficar se martirizando por, mas eu ia errar essa questão. Primeiro, a gente não sabe o que vem na prova. Segundo, que o fato de você estar aqui já é o primeiro passo para devagarinho o teu repertório de vocabulário ir aumentando. Não é diferente quando você estuda alguma disciplina da área do direito. Pô, você chega lá e não sabe nada de constitucional. Se caísse na prova eu erraria. Mas calma, tu tá estudando, tá começando a tua jornada. Inglês é a mesma coisa, tá? Vambora. Número 3. No texto, a terceira razão dada para um animal migrar é o quê? E veja que esse to agora ele pede um verbo. O to aqui é to infinitivo. E aqui eu só tenho verbos. Tenho verbos. Dá pra gente já fazer por eliminatória, certo? Mas eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro voltar no texto e dar uma olhadinha na terceira razão. Quer ver? Ele falou aqui, terceiro, tá? Ó, a reprodução. Pronto, eu vou limpar o slide para você ver. Terceiro tá falando do quê? De reprodução. Então vamos lá, vamos ver o que tem. Pronto, né? Nossa, batendo na nossa cara a letra A. Não é para nadar, não é para morrer, não é para nascer. Não, essa aqui foi de matar, hein? Uma razão pela qual os animais migram é para nascer.
Deixa eu ver se eu entendi então o que o examinador quis dizer. Eles primeiro vão migrar, vão para algum lugar para daí só lá poder nascer. O troço é tão absurdo, velho, que não dá nem pra gente... Por que o cara pôs isso? Meu Deus. E não é para escapar de nada, tá? Então, beleza. Essa aqui, só, olha só. Eu tenho uma das premissas básicas de uma boa prova de inglês que diz o seguinte: volte no texto. Se você não fizer isso, eu vou entender que tu está brincando com a tua aprovação. Volte no texto. Não é para cada questão, é para cada item. Pintou dúvida? Não é eu acho, aí eu lembro, mas não tem eu lembro, velho. Tem, tá no texto ou não tá no texto, tá? Por favor. Eu só tenho sucesso no que eu faço na vida se o teu nome estiver na lista de aprovados. Então, não só eu quero que você passe por empatia, mas também porque eu tenho interesse profissional na sua aprovação. Então, cara, não vai me decepcionar. Eu quero o teu nome na lista de aprovados, tudo bem? Faz o que tem que ser feito, vamos embora. E a próxima, nosso último slide aqui, tem as duas últimas questões que dizem assim. No texto, ó, a maneira com que os animais diurnos têm sucesso em migrar é através do quê? Ou seja, qual é a maneira com que eles conseguem migrar? Como é que eles têm sucesso? Como é que eles conseguem? Eu preciso voltar no texto, eu já vou voltar para me poupar tempo, acredite, tá? Olha só o que eles fazem aqui. Então, peraí, só deixa eu voltar na questão aqui para o enunciado. Ah, os animais diurnos, é isso que eu estou procurando. Então vamos lá. Vamos procurar animais diurnos. Animais diurnos. Tararana. Vamos ver onde a gente acha isso. Tararana. Animais migram. Tararana. Tá, vamos embora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, they animals. Eles mantêm o quê? Ó, pontos de referência visuais nas mentes deles. E dá exemplo que o elefante memoriza a posição dos rios, das cadeias de montanhas e tudo mais. Animais diurnos memorizam o lugar. Pronto, tô pronto para ir para a questão número 4. Eles ajudam os outros a se mover também? Não, não tem nada a ver. Eles procuram por água fresca? Não. Aqui ele está perguntando como que eles têm sucesso. Pode ser que eles procurem por água fresca, mas como é que eles conseguem chegar onde eles querem? A pergunta é essa. Não é por que eles migram. Porque eles migram é para achar outros recursos, água, comida. Não confunda o comando da questão com o item. Então veja, a letra B está errada. Eles fazem chamadas, cara, consultivas. Meu Deus, cara. Aqui é só pro caso do cara realmente não ter ideia do que a letra C está dizendo. Call é uma chamada. Animal não faz chamada alguma, ainda mais chamada advisory, consultiva, que vem do verbo advise, que é o verbo aconselhar, que gera o substantivo advice com C, que é conselho. Nada a ver. Ou posso dizer que eles voam para as montanhas. Pelo amor de Deus, ele falou de animais diurnos fazendo o quê? Memorizando. Gente, essa questão foi tão ingênua que assim, por comparação com o texto simples, você ia ver, opa, ele falou lá de landmark, ele falou aqui também, e você iria acertar, tá? Olha só, não tem como errar essa questão aqui, tá bom? E por fim, mas não menos importante, ele fala concerning. A palavra concerning é traduzida do português como no que se refere aos animais noturnos na floresta, de acordo com o texto. O método de migração principal deles. Deles quem, meu Deus? Olha o pronome se referindo aos animais noturnos. O principal método deles é o quê? É abrindo os olhos? Olha, eu acho que os animais noturnos já estão com os olhos abertos quando estão migrando, certo? Não, não. Eles vivem com o olho fechado. Quando eles vão migrar é que eles abrem os olhos. Pelo amor de Deus. Não, tá? Próxima. Navegar de um lugar... Navegar. Floresta, pelo amor de Deus. O examinador tá de piada com a gente, cara. Floresta. Que navegar? Você tá louco? Não, não. Tá bom. Explorar as sombras das árvores. Opa, será que ele fala disso? Tá? Olhar para a posição das estrelas no céu? Ou olhar para as sombras das cadeias de montanhas e outros pontos fixos. Cara, vamos supor aqui que, ó, realmente a letra E nada a ver, olhar para a sombra das montanhas, mas tem duas que me deixaram intrigados aqui. Você tá vendo como não é, mas eu lembro mais ou menos, não tem lembro mais ou menos, tem vou voltar no texto, ele está falando de animais noturnos, e animais noturnos e foram mencionados, vamos achar, aqui, ó, se eles, vamos limpar o slide para você ver bem bonitão, que eu vou dizer aqui, ó, limpa tudo. Se eles forem animais noturnos,
A visão noturna especializada deles permite que eles vejam as sombras das árvores no escuro. Aí você, espertão, fala, uhul, achei, vou marcar essa. Leia tudo. Leia tudo. O examinador quer que você caia nessa cilada. Como o texto falou de sombra das árvores, você corre lá marcar, uhul, letra C, sombra das árvores. Leia o resto, olha o que ele diz. Mas, para migrar à noite, agora ele entrou no comando da questão. Os animais noturnos usam a visão deles para ver as sombras das árvores, usam. Mas para migrar, concorda que agora está dentro do comando da questão? Para migrar, o objetivo é esse, migratório, processo migratório. Na floresta, o método preferido dos animais é pela posição das estrelas. Pronto, entendeu a pegadinha do item número 5? Ai, a posição, ó, olhando as sombras das árvores, o maluco já marcou essa de cara porque não leu o resto. Não, velho, não é a correta. É isso aí, ó, olha aqui, ó, deixa eu apagar tudo. Isso aqui, ó, é como eles olham lá, à noite eles olham as sombras das árvores. Mas para, ó, o principal, olha o comando da questão, método de migração na floresta dos animais noturnos, realmente é a posição das estrelas no céu. Essa é uma questão muito inteligente que nem se trata de pegadinha. Tá no texto. Mas se trata de pegar o distraído ou apressadinho. Vou marcar essa aqui rapidão, uhul. Não. Faça o que tem que ser feito, invalide mesmo todas as alternativas, tá? Quando forem duas parecidas, confronte com o texto, que você vai ter sucesso em achar a resposta correta. Beleza? Ficamos por aqui. Um grande beijo, até nosso próximo encontro e bons estudos. Bye!